mostrar quem protege a minha terra. O mais absurdo feticismo parece ser a religião dos pajés, chamados também de padres. Por qualquer motivo, colheitas, chuvas excessivas, sol ardente, pendoar do milho e motivos ainda menos importantes, cantam em noites inteiras, denunciando presságios e conversando com a ave Macaulão. O terena é ágil e ativo. O seu todo exprime mobilidade, gente de inteligência astuciosa proponente para o mal. Aceita com dificuldade as nossas ideias e conserva arraigado os usos e tradições de sua raça, graças a um espírito mais firme de liberdade. Eu sou avô dos chefes que habitam o norte, Henrique, Matias, Januário. Eu sou avô dos chefes que habitam o oeste, Henrique, Matias, Januário. Eu sou avô dos chefes que habitam o sul, Henrique, Matias, Januário. Eu sou avô dos chefes que habitam o leste, Henrique, Matias, Januário. Eu sou avô dos grandes chefes. Peço das 7 estrelas que nos mande a chuva, nos afaste das guerras, afaste as doenças. E picados de serpentes. Agradeço aos parentes pelos alimentos que aqui nos trouxeram. Peço para que não briguem, para que não haja briga entre nós.
eu vou contar um caso que se sucedeu comigo. Eu tinha que abrir uma conta bancária. O que aconteceu? Fui lá para abrir minha conta no banco. Na verdade, eu já tinha conta pelo banco, mas eu precisava abrir justamente naquela instituição daquela cidade. Estava eu lá, feliz da vida, conversando com a dona do caixa, dizendo para ela que eu iria abrir minha conta para receber meu salário. Eu estava muito contente, e ela também, toda sorridente, feliz da vida, conversando muito. Quando ela começou a me perguntar o meu endereço, onde é que eu residia, e eu comecei a responder que eu morava na aldeia, ali próximo, uns 25 quilômetros. E quando eu comecei a falar que eu era indígena, filho de indígena que morava na aldeia, aí que as coisas mudaram. O sorriso dela acabou, ela ficou com uma semblante muito mais séria. Aí eu senti um forte impacto no fundo do meu coração, como se ela não quisesse mais abrir a minha conta. Ela dizia: não tem jeito, não tem como, você não vai conseguir abrir a tua conta. Fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque eu precisava abrir a minha conta bancária para poder receber o meu salário. Senão eu iria receber com 3 meses depois. E eu tinha um prazo para poder entregar a documentação para a direção da escola. Então, pensei, esperei. No outro dia à noite, fui até a escola, expliquei para a diretora o que havia acontecido e eu senti que houve uma discriminação na hora que eu falei que eu era indígena e que morava na aldeia. E sabe o que é pior? No outro dia, essa minha diretora, não é indígena, da escola do estado, ela foi ao banco e na mesma hora conseguiu abrir a minha conta. Eu fiquei muito triste porque eu fiquei quase 1 hora esperando e no final não deu certo. Então eu senti que naquele exato momento houve um preconceito pelo fato de eu ser indígena. Foi muito chato isso. Eu estava no Facebook. Eu estava lá olhando as postagens, as notícias. Aí eu recebi uma mensagem de uma senhora, que eu conheço ela. Ela me disse: oi, tudo bem? Como é que você está? Eu falei: estou bem. E a senhora? Aí ela disse: eu também estou bem. Ela me perguntou, né? E aí, você está onde? Eu falei: estou aqui na aldeia, passeando, visitando a família. Aí ela me mandou uma mensagem de voz e disse: por que você está morando na cidade? Lugar de índio não é na cidade não, lugar de índio é na aldeia. Aí eu parei, pensei e falei: não, isso está errado, isso está totalmente errado, porque lugar de índio é onde ele quiser. O índio pode estar em qualquer lugar, ele não deixa de ser índio. Então isso foi um preconceito para mim. É isso. Uma das piores foi quando fui fazer o curso de informática. Alguém entrou num grupo de bate-papo, conversando comigo, trocando informações, e quando comecei a responder de onde que eu era indígena, minha mãe era índia, que eu morava na aldeia, essa pessoa praticamente me bombardeou, dizendo que eu só consegui me formar por causa da cota indígena. Mas graças a Deus, em casa, todos nós somos formados. Os únicos que não são formados é meu pai e minha mãe. Mas a grande faculdade deles foi a vida, o que nos fez melhor. Eu estava viajando. Eu estava lá em São Paulo. Aí os policiais estavam revirando as coisas lá, que era uma coisa estava acontecendo. Cada um
fui revistada lá. E chegou a minha vez. O policial me perguntou: cadê seu documento? Falei: está aqui, pode pegar. Aí ele viu lá no meu documento que eu sou índia, da etnia terena. Aí o policial me olhou, me perguntou, né? Falou: você é índia? Você é índia? Falei: sim, sou índia. E o policial me olhou assim, sorriu, né? Me olhou. Aí eu falei: talvez ele pode pensar, né? É índia, não pode estar viajando, não pode estar na cidade. E só pelo fato de ele me olhar daquele jeito, eu senti que houve um preconceito por estar ali. É isso. Meu pai, negro, parecia que no passado ele previu que algo poderia acontecer no futuro. Meu pai sempre nos ensinou que se fosse para ir ao mercado, na padaria, na esquina de casa que fosse, que colocasse um tênis, roupa limpa e documento no bolso. Porque as pessoas te julgavam muito. Não só a tua aparência, mas principalmente de onde você veio, filho de quem você é. E isso era verdade. Eu sou a neta de todos os chefes que habitavam o norte: Guilherme, Faustino, Carlinda, Regina. Eu sou a neta de todos os chefes que habitavam o oeste: Guilherme, Faustino, Carlinda, Regina. Eu sou a neta de todos os chefes que habitavam o sul: Guilherme, Faustino, Carlinda, Regina. Eu sou a neta de todos os chefes que habitavam o norte: Guilherme, Faustino, Carlinda, Regina. Eu sou o filho